Olá, queridos estudantes do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, que esteja tudo bem. Aqui quem fala é a professora Jéssica, da disciplina de Artes, e vamos dar continuidade nos nossos estudos com as atividades complementares, semana 3 e 4. Estamos, fazendo um estudo sobre a chegada da modernidade no mundo das artes, parte 2. A primeira parte, já que o Pet ele trouxe ali em primeiro plano o impressionismo, a gente viu um pouquinho ali da história da arte e o início da modernidade, eu decidi dar continuidade nesse assunto. E aí foi onde a gente conheceu, o fauvismo, ou fauvismo e o cubismo. Hoje a gente vai continuar, dentro da modernidade, mas a gente vai falar um pouquinho mais do futurismo, do dadaísmo e fazer a nossa atividade, ok? Então vamos lá. Então, o futurismo, ele veio ali na Itália, ele nasceu na Itália, lá em janeiro de 1909, com o poeta Filippo Tommaso Marinetti. O que aconteceu? O Marinetti ele fez a publicação de um panfleto, cujo título se chamava aí Manifesto Futurista. Então, a gente tinha naquele período uma influência que via de todos os lados, principalmente, dos aparelhos desenvolvidos, inventados naquele período, como, por exemplo, o rádio, os telefones, Então, nesse período a gente já tinha também a fotografia e havia então um desenvolvimento por cima dessa tecnologia. E claro, essa tecnologia, ela servia também como base, de inspiração para uma nova jornada, ou seja, a arte, ela não fica para trás, A arte, ela sempre caminha para frente, e nisso inclui também o seu contexto. Então, se o contexto foi de algo que estava envolvendo a tecnologia e o seu desenvolvimento, tudo aquilo que no contexto geral eles consideravam como futuro, logo então se deu, o nascimento de um movimento chamado futurismo. E o futurismo ele fazia justamente isso. Ele abrangia todas essas evoluções e tentava trazer para suas obras. Então, os futuristas, eles rejeitavam a arte produzida para ateliê, defendendo a ideia de ocupar o quê? O cotidiano das pessoas, Essa efemeridade, essa constante mudança e queria trazer essa mudança para a arte também. Então, manifestando em casas, em momentos de lazeres, estando aí presente no vestuário, que a arte ela pudesse estar muito além de galerias e museus, ok? Então, esse movimento, ele rompe, com o clássico, ele vem trazer essa modernidade, inspirado nas eletricidades, no automóvel, no bonde, no rádio, no telefone, em todas essas máquinas que remetem ao quê? À Revolução Industrial desse período, que impactou totalmente ali o início do século XX. Então, eles vêm trazer toda essa movimentação, toda essa inovação para dentro aí de suas pinturas, ok? E já o dadaísmo, ele vem nascendo também nesse mesmo contexto, mas acaba tendo uma grande influência dos acontecimentos ao redor, contudo aí a Primeira Guerra Mundial, Então o mundo ele passou por várias guerras, e grandes mudanças para se chegar a esse mundo que conhecemos como moderno. Então, tivemos a eclosão da Primeira Guerra Mundial, tivemos ali, esse período de desenvolvimento tecnológico e científico lá na Europa, o surgimento, como a gente acabou de conversar, do telefone, do automóvel, a câmera fotográfica e, contudo, o cinema, que foi possibilitado, nasceu por meio da fotografia. Então, nesse período, foram produzidos diversos o quê? Armamentos, para usar na guerra.
E o dadaísmo, ele se apresentou então como um movimento crítico, né, de cultura e que não estava somente atrelado às artes, mas também aos modelos, né, culturais passados e também presentes, tratando então de um movimento, né, radical de contestação e que utiliza ali desses diversos valores e canais de impressão, né, esses canais de mídia do tempo, como era a revista, o manifesto, as exposições e mais tarde também o rádio. O ponto é o seguinte, né, que os dadaístas, né, eles eram impulsionados pelo quê? Pela razão, pela lógica, pela guerra, né? E, na verdade, eles queriam fazer uma mudança, né, substituir o irracional e substituir esse primitivo. Então, ele vem ali de um movimento que se inaugura através, né, de uma escultura do Marcel Duchamp, a qual se chama aí a fonte, que nada mais, nada menos que é esse mictório, né, que foi tirado ali do seu lugar e também colocado ali, né, de uma outra maneira. E justamente ele traz para impactar, para trazer, né, para levar as pessoas a, de certa maneira, a analisarem, né, a refletirem. Então, ele veio para chocar, a levar, então, uma reflexão. Então, a gente tem aqui também, né, como destaque, do Champ, temos aqui o Richard, temos também o Hugo Ball, o poeta Tristan Tzara, temos a cantora Amy e o pintor cineasta, o Hans Richter, e o pintor Jean Arp, tá? Então, lá na Suíça, e o ponto de encontro era o Café Voltaire, localizado, então, em um bairro decadente lá da cidade, ok? Então, ali eles realizavam algumas performances que incluíam o quê? A música, a leitura de poemas e a produção de pinturas e esculturas, que era, então, totalmente, né, diferente daquilo que era imposto e do clássico. Então, foi um movimento que expandiu para novas oportunidades. E, claro, expandiu também para outros lugares, né? Importantes cidades como Nova York, Barcelona, Paris e Berlim, ok? Então, vamos lá. Para a atividade. A gente tem aqui, para a atividade, um poema do Tristan Tzara. E esse poema é um poema dadaísta. E nada mais, nada menos, que é uma receita para criar um poema dadaísta. Então ele diz o seguinte: pegue o jornal, pegue a tesoura, escolha no jornal o artigo do tamanho que você deseja dar ao seu poema. Recorte o artigo. Recorte em seguida, com atenção, algumas palavras que formam esse artigo. E então, meta no saco, agite suavemente e tire em seguida cada pedaço, um após o outro. Copie conscienciosamente na ordem que eles foram tirados. Ou seja, né, um poema de palavras aleatórias, digamos assim. E essa é a atividade de vocês. Inspirados aí nessa receita, vocês vão recortar jornal, revista, né? Ou se vocês não tiverem, vocês podem escrever em palavras de diferentes formas e cores e recortar. E então, também colocando em um saco, agitando, vocês vão tirar na ordem e é a ordem que vocês irão colar, ok? Então é isso por enquanto, turma. Fico aguardando a atividade de vocês e por hoje é só. Um beijo para vocês e até mais.